Pessoal, boa tarde. A gente está agora sim com o Ciro Gomes. Ciro Gomes é professor universitário, advogado e vice-presidente do PDT. Primeiro, Ciro, quando a gente ficou aguardando você lá no sábado e você passou mal, a gente recebeu uma série de mensagens de Ciro 2018, melhora, Ciro, né? A gente está muito feliz de hoje ter dado tudo certo e você está bem. Eu quero pedir desculpa a vocês e a todo mundo que esperou. Eu tenho um mal-estar por cada década, né? E ontem foi um mal-estar estomacal mesmo. Infelizmente acabei vomitando, mas estou inteiro, estou completamente inteiro. Que bom. Eu sou Kátia Passos. Desculpa a todo mundo. Tá? Tranquilo. Isso aí faz parte do modus operandi dos jornalistas livres. A gente está acostumado com todas essas adversidades. Eu sou César Locatelli e posso começar Claro, a primeira pergunta? Ciro, a gente gostaria de saber, então, para começar, da sua candidatura. Se ela está posta e a linha que você está começando a tomar. A gente tem visto algumas críticas um pouco mais fortes aos governos passados. A gente queria saber dessas duas coisas, sobre a candidatura e sobre essa linha que você está... Eu tenho muita vontade de ser presidente do Brasil. Essa vontade está crescendo na proporção que eu estou ficando, de novo, muito profundamente indignado com o que eu estou vendo acontecer com o país e com uma sensação de que podia ser diferente. As coisas podem ser diferentes, eu estou muito seguro disso, pela experiência que eu acumulei. Eu não sou uma pessoa que simplifica os problemas, eu sou um cara que fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer a moeda do país, eu fui governador de um estado pobre do Brasil, fui prefeito de uma capital, uma cidade complexa de administrar, falando do Ceará e Fortaleza, fui ministro da Integração Nacional do presidente Lula, fui ministro da Fazenda do Itamar, fui deputado federal, fui deputado estadual, enfim, eu acumulei uma experiência, eu conheço o país, conheço sua inteligência, conheço nossa geografia, conheço as potencialidades e as contradições do Brasil. Portanto, só dependo agora do PDT decidir que eu sou candidato. Se o PDT, que é o meu partido, tomar a deliberação que eu sou candidato, eu serei candidato. E eu não sou candidato para falar mal de ninguém. É bom que você coloque a coisa assim, porque muitas vezes, a maior parte das vezes, o jornalismo convencional brasileiro faz perguntas e eu costumo responder as perguntas com a minha convicção. Isso é um estilo meu. Eu não cultivo a hipocrisia, acho que isso é um dos males do Brasil. Isso foi assim a vida inteira. Em certos momentos isso é muito mal compreendido, mas eu estou na boa companhia de outros homens que na história também, no Brasil e no mundo, foram incompreendidos por ver um pouco as coisas antes. E as pessoas me perguntando, eu falo, mas eu sou candidato para fazer um projeto. A ideia de um projeto nacional de desenvolvimento me embala meus esforços acadêmicos, minha militância há mais de 2 décadas. São quase mais de 2, não, mais de 3 décadas. Eu estou chegando à 4ª década, eu vou completar 40 anos de militância daqui uns 3 anos, 2 anos e meio. E eu estou, se você pegar os meus arquivos, desde que eu tinha cabelo, os cabelos eram escuros, então eu estou falando claramente isso, que o Brasil precisa de um projeto nacional, que esse projeto nacional tem que reunir os interesses práticos de quem produz com os interesses práticos de quem trabalha. E o rumo é esse, o rumo é um socialismo democrático, é um projeto nacional. É completamente vã e falsa a ideia de que a globalização aboliu a concepção de projetos nacionais. Evidentemente que eu tenho uma modernidade suficientemente atualizada para saber que a afirmação de um projeto nacional não é isolar o país da comunidade internacional, ao contrário, é conectá-lo dividindo, né, coisas nobres, porque para nós o mundo determinou a gente ser produtor de produtos de baixo valor agregado que não dão os empregos nem pagam os salários que o nosso povo precisa. Foi muita coisa já, né? Ainda falando de candidatura, César, a gente não pode deixar de tocar no assunto com você dessa questão do julgamento do ex-presidente Lula. Tem um jargão criado agora nessas campanhas de defesa do ex-presidente, que é eleição sem Lula é fraude. O que você acha disso? Isso é uma coisa que o PT precisa calcular um pouco melhor a extensão disso na medida em que é possível, ainda que injusto, né? Se for essa sentença aí que está, que a possibilidade dele ser condenado é um fato. Então, isso é um assunto que merece uma reflexão mais complexa, se vocês me permitirem. Primeiro, eu sou professor de Direito e eu tive a pachorra de ler as 218 páginas da sentença em que o juiz Sérgio Moro condena o presidente Lula.
E eu digo a você que tem 218 páginas de palavrório e não tem a página. Qual é a página? É aquela que diga, aqui está, portanto, a evidência inconteste de que, conforme a denúncia, o cidadão acusado cometeu o ilícito tal, assim como requerido a sua pena, e eu, portanto, o condeno. Não tem essa página. É muito frágil. Tem ilações, tem indícios, tem uma série de coisas, mas à luz do melhor direito brasileiro, que eles estão tentando forçar a mão para virar o direito americano, que não é, né? Essa sentença não subsiste. Entretanto, isto dito, que é mérito, é fundo prático, né? Para mim é aterradora a ideia de que uma pessoa, seja ela quem for, eu, você, ou seja o Lula, né, estejamos nos atribuindo à faculdade de estarmos acima da lei e fora da institucionalidade do país. Porque o judiciário brasileiro é prene de injustiça. É um judiciário de classe, é um judiciário que faz injustiça com o povo pobre e humilde diariamente. É um judiciário que expede liminares exóticas e aberrantes, tanto tipo essa que determina a cura gay, confrontando a sabedoria, a ciência, enfim, que já afirmou e concluiu com tons oficiais na Organização Mundial de Saúde que o comportamento homossexual não se trata de doença. Então é um judiciário prene problemas, graves problemas. Porém, é uma premissa da civilização que a gente aceite que a última palavra é do judiciário, senão é a selva. Por que eu posso me arbitrar, um cara acima da lei, acima da justiça? E a ficção aqui é de que o judiciário não vai errar pela hierarquia de recursos possíveis. Então, outro dia o PT soltou esse disparate, né, que é uma consequência óbvia dessa afirmação, de que se o Lula for condenado, eles se retirarão das eleições. E eu quero lembrar, e o país? E o nosso povo? Vai ficar sem defesa? Nós vamos sem luta empregar? Quer dizer, então, que 206 milhões de pessoas dependendo de um homem só, o mais qualificado, querido que seja, está errado isso. Agora, se a gente for analisar, por exemplo, as cenas da caravana que o ex-presidente fez agora há pouco, o senhor verifica que tem uma popularidade e um levante popular muito incisivo em cima da personalidade do que o Lula representou nesses anos de governo, segundo a própria população. Ainda assim, o senhor acha que esse jargão é um disparate, como o senhor disse? É um disparate civilizatório. É um disparate civilizatório. Deveria se dizer o seguinte: confiamos no judiciário. Que é o que se repete. Confiamos no judiciário. Sou inocente. Está evidente que eu não estou, pelo menos neste procedimento. O que vai me constrangendo é um conjunto de outros procedimentos, que é a delação do Palocci. Isso tudo vai erodindo a narrativa. Né? Agora, daí, da popularidade justa que o Lula tem e merece ter, a um levante popular em defesa dele, vai uma distância imensa. Não está acontecendo isso no Brasil, porque não está acontecendo sequer um levante popular para se defender da invasão dos seus direitos trabalhistas, devolver o trabalho a uma commodity, a uma mercadoria, como se for o século XIX, uma reforma trabalhista em que o Senado, de forma pusilânime, vil, né, anuncia que vai votar uma coisa errada, porque confia que o presidente vai vetar, e canalhamente o presidente assina que vai vetar e depois não veta, e hoje uma mulher grávida pode ser ambientada em ambiente insalubre para trabalhar. Isso é uma canalice. As pessoas acham que eu, às vezes, uso a palavra muito azedo. Mas como é que se chama uma coisa dessa? O Senado abre mão de votar, anuncia por esmagadora maioria que está votando uma coisa que é errada e que confia que este erro será corrigido por um veto do Executivo, e depois o outro canalha da Câmara diz que se vier o veto depois do acordo feito, não votará, e foi um logro. E aí, repare bem, o povo não reagiu. Não reagiu por quê? Porque está decepcionado, com muita razão. Está decepcionado porque, repare, vamos ter fidelidade ao que pensa o nosso povo. Isso é o que falta um pouco ao petista médio. Veja bem, são meus velhos companheiros, velhos amigos, velhos companheiros. De 89 para cá, eu não fiquei do outro lado, a não ser em 94, quando eles cometeram a estúpida atitude de ficar contra o real. É a única vez que nós não ficamos do mesmo lado. Eu ajudando a fazer o real, eles ficaram contra o real. Aliás, já lá atrás eles ficaram contra a Constituinte, eu fiquei a favor, e lá atrás ficaram contra o Itamar, tendo feito o impeachment, e a consequência óbvia do impeachment era a posse do vice. Ele, na madrugada do impeachment, anunciou que ia ficar contra. Então, equívocos grosseiros, eles cometem, o que não tira deles o valor e a
meu reconhecimento, a minha parceria. Nesse momento em que a paixão eleitoral não começou, é preciso discutir com franqueza. Aliás, eu acho que boa parte da deformação política do Lula, que é muito grave, deve ser o fato de que ele transitou, né, de um cidadão, de um líder, de uma pessoa respeitabilíssima, para uma deidade, em que os amigos dele não falam nada. Então, por que eu resolvi falar tudo agora? Parece que é uma tática eleitoral, não tem nada disso. O Lula vai para o Nordeste e vai para o Palanque com o Renan Calheiros. Espera um pouquinho. O que nós estamos dizendo para o conjunto da sociedade? Houve um golpe de Estado no Brasil que caçou uma presidente honrada para entregar a um grupo de golpistas, canalhas, salafrários, ladrões, bandidos, etc, etc. Mas nós estamos dizendo para o povo, se isto for verdade, quem fez o golpe? A resposta é óbvia, foi o Senado. Quem presidiu o Senado e votou pelo golpe? O Renan Calheiros. Quem votou pelo golpe? O Edilson Oliveira. Aí o PT vai e se acerta com eles. Que isso? E quer que o povo aceite que houve um golpe? E que eu fique calado? Só porque a Gleisi Hoffmann acha que o Lula é um Deus? Eu não acho que o Lula seja um Deus. Não acho mesmo. Brincou de Deus, se ferrou. Então vamos só emendar esse negócio todo? A questão da coalição. Você tocou nessa questão do Congresso. E uma das dificuldades que a gente tem é de entender... Talvez já dê para a gente falar que o próximo Congresso vai ser tão conservador quanto esse. Eu não sei se dá para dizer isso. Mas como faz para a gente governar? Como você faria para governar não tendo maioria? Quer dizer, essa coisa do presidencialismo de coalizão... Isso é uma impostura que o Fernando Henrique inventou. O Fernando Henrique inventou essa impostura porque ele montou uma aliança para fazer reeleição e esmagar a oposição. Não foi para reformar o país. Nem foi para governar. Vamos ter clareza. Porque senão a gente atribui ao Congresso Nacional, e veja bem, eu sei quanto desastrosa é a atual conjuntura do Congresso Nacional. Uma legislatura, por maioria esmagadora, de bandidos, réis, bandidos, e de uma vulgaridade que não tem rival na história brasileira. Um picareta pintar o nome do presidente da República em rena, até falsa era a coisa, o outro ir lá falar em nome de Jesus para coisas mundanas, não sei o que e tal, isso é uma nojeira, ok? Não me confunda. Também estou nessa de criticar. Aliás, fui colega do Michel Temer, chamei de ladrão, fui colega do Eduardo Cunha, chamei de ladrão, fui processado pelos dois, quando o PT fez acordo com os dois. E eu me afastei. Então, só o general Mourão, que não sei o que lá, papapá, chibata, onde é que ele estava? Quando eu chamei os dois de ladrão, os dois me processaram e tal. Estava ali caladinho, com a viola no saco, e agora vem dar uma de moralista, de tutor da nação. Parem com isso, não vai acontecer mais nesse país, não. Não vai mesmo acontecer nesse país. Eu mesmo que depender de alguns homens como eu, e mulheres também. Pois bem, o Congresso Nacional, ele é basicamente fruto das inconsequências da política brasileira. A deformação do poder político, a deformação do poder econômico, a deformação da mídia. Isso produz esse monstrengo ciclicamente. Mas se a gente quiser localizar o problema do Brasil, ele não está no Congresso. Senão nós teríamos que dizer assim, qual foi a reforma que o Fernando Henrique quis passar e não conseguiu? Ele passou a reeleição, violentando uma tradição brasileira, comprou a reeleição, subornando deputados. O Lula, qual foi a reforma que quis fazer? Vamos ter clareza, qual foi a reforma que o Lula propôs que o Congresso não deixou acontecer? Mas, Ciro, como é que se governa com o Congresso? Eu vou explicar. Primeiro vamos ter clareza de que o problema não está aí. Agora vamos lá. É fácil governar com esse Congresso? Não, não é. Por quê? Porque o presidencialismo ele tem uma contradição em si. Nós copiamos a institucionalidade norte-americana sem ter as premissas norte-americanas. Primeira, a cópia de 1891, que nós estamos replicando do presidencialismo, não lembrou que o sistema de direito americano é consuetudinário. A Constituição americana tem 10 artigos. E as reformas são feitas pelo judiciário. Aquilo que vai virando costume, o judiciário vai adaptando. São pouquíssimas as incursões de escola sofisticadamente qualificadas que exigem essas maiorias absolutamente únicas, que no Brasil nós temos 100% da institucionalidade central do país sob crítica. Modelo tributário, modelo político, modelo previdenciário, enfim, tudo sob crítica. Uma Constituição que foi feita ontem. Então você tem, primeiro, essa grande questão. Segundo, lá nos Estados Unidos eles são uma confederação na prática. Toda a vida real se resolve na localidade, nos estados. Os processos civis, os processos penais, a legislação penal, se é legal o aborto ou não na Califórnia, na Louisiana não é. Essas coisas vão se resolvendo localmente. No Brasil é tudo centralizado. Ele lá não tem um sistema público de educação, sistema público de saúde, sistema do SUS, não tem nada disso. Tá certo?
E o presidente da República dos Estados Unidos tem o poder de fazer a guerra e a diplomacia. Quase mais nada. Quase mais nada. Tudo diferente do Brasil. Então aqui nós temos um órgão a quem se atribui o monopólio do desenho institucional do país, mas de quem não se cobra nenhuma responsabilidade pela saúde dos negócios de Estado, nem pela regular funcionalidade da economia e dos serviços públicos. E o outro órgão, que não tem a menor potência institucional para desenhar o molde institucional, é dele que se espera a sanidade econômica, a qualidade dos negócios de Estado, a regularidade dos serviços públicos de saúde, educação, etc. etc. Então, esse impasse vai existir sempre. Como é que se atenua historicamente? Se atenua com o bom concurso de 3 fatos que já foram experimentados e um que está aí aguardado para experimentar e a elite brasileira não deixa. Primeiro, 100% dos presidentes eleitos no Brasil, nos primeiros 6 meses a 1 ano, tiveram maiorias quase unânimes. Como chegaram lá os últimos que nós tivemos, dos experimentos Fernando Henrique, experimento Lula, sem projeto, não propuseram nada nessa hora mágica. O Collor chegou absolutamente inorgânico e propôs, vamos lá, caricatamente, um sequestro da poupança popular por medida provisória que foi aprovada por unanimidade pelo Congresso e o Judiciário não deu bola para nenhuma das milhões de ações que, absolutamente corretas, pediam reparo daquela violência. Por quê? Porque ali no presidencialismo é muito lado positivo, há um componente plebiscitário que reforça muito a autoridade verde recém-constituída do presidente. Então você tem que ter projeto antes para chegar lá e propor nessa hora e tudo parece maleável para uma reforma. Segundo, negociar. Negociar. Agora, qual é a lógica da negociação? Essa que choca o povo brasileiro, presidencialismo de coalizão, essa é a picaretagem intelectual do Fernando Henrique que o Lula deu status. Eles não fizeram essa negociação de botar Michel Temer, de botar Eduardo Cunha, de entregar Furnas para pegar vice-presidente do Ministério da Integração Nacional para o Gedel. Nós não podemos esculhambar uma foto, né, de 51 milhões em mala num apartamento de luxo no Rio de Janeiro, na Bahia, sem dizer de onde é que veio esse dinheiro. Esse dinheiro veio do nosso governo. O Gedel Vieira Lima foi ministro da Integração Nacional do Lula. Foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal do governo Dilma. E nós vamos fazer de conta que não aconteceu, então agora está tudo certo. Vamos despudoradamente botar um picareta notório, eternamente no poder, porque inventaram que nós precisamos de um coalizão. Isso é mentira. Então vamos lá, negociar. Nós deveríamos agregar que ele foi um dos emissários do golpe. Sim, você acha que aquele dinheiro não tem dinheiro claro que foi. de empresários? Claro que foi. Não dá para separar. Estou só dizendo que o prestígio dele, a denúncia que está na cadeia por isso, é que ele manipulava, a partir da vice-presidência da Caixa Econômica, um fundo chamado de FIFGTS, que eu estava cansado de saber o que estava acontecendo. Cansei de denunciar. Esse é o grande problema. Eu fico de mal educado, de pavio curto, e não sei o que e tal, e o país paga, porque a elite não quer que o povo saiba, porque a elite brasileira corrompe os políticos a seu prazer. Isso tudo foi para financiar projetos, não é? Em que parte da suborno foi pago pela elite brasileira, essa mesma que faz apologia da moralidade, da decência, da austeridade fiscal, etc, etc, ela é quem paga esse suborno. Não é? E o senhor Gedel, a vida inteira foi assim, a Dilma sabia, a Dilma teve um choque com ele, ainda na Casa Civil. Eu comentei com ele é ladrão, todo mundo sabe disso a vida inteira. O Michel Temer roubava na Toca de Santa há 30 anos, há 25 a 30 anos. Eu e o Lula sabíamos, o povo brasileiro não é obrigado a saber, mas o Lula sabia. E brincando de Deus, vai fazendo essas coisas. Por que ele escolheu o Michel Temer para ele? Botou o Zé Alencar, um brasileiro absolutamente honrado, bancou quando o PMDB fez a chantagem no mensalão, o Lula bancou, está aí o exemplo. Mas voltando aqui, são 4 ferramentas. Propor na hora correta, negociar pelos caminhos corretos, porque no Brasil, federativo, hiperfragmentado, multipartidário, é preciso negociar, é preciso dar pedagogia disso para a população. Ninguém é dono da verdade, deve se gostar de dono da verdade, ou gente que simplifica as coisas, não serve, é mentira, ou despreparo, ou a soma dos dois. Mas negociar no Brasil agora é maduro, porque o Pacto Federativo está rasgado. Dos 27 estados, 23 estão ilíquidos e vão estar gravemente ilíquidos em 2019, quando o novo presidente assumir. Se o presidente chama, independentemente de partido, para um redesenho do próprio Pacto Federativo, entrando aí questão tributária, previdenciária, juntas em uma coisa generosa, em que você bote todas as partes para discutir, esta é uma negociação boa, não é muito para isso. Terceiro, convocar, tirar da Constituição, quer dizer, propor o povo na jogada. Ou seja, antes da eleição,
botar em discussão, não eu que sou o danadão que vou fazer, mas eu estou pensando em fazer isso aqui. E o povo devia exigir de todos os candidatos que eles respondessem essas questões. Como manejar o Congresso, como vai resolver a equação da falta de dinheiro, como é que vai ir para cá. Porque senão fica esse papo furado. Eu falo coisa que ninguém entende. O outro lá, bandido bom, bandido morto, que deixa que eu chuto, que o mundo vai se acabar se eu chegar lá, acaba a corrupção, que eu sou danadão. Tudo mentira, tudo despreparo. Né? E quarto, tirar da letra morta da Constituição a direta responsabilização do povo. A elite brasileira tem horror à ideia, chama aqui de chavismo, você convocar o povo para votar em plebiscitos e referendos. Ora, veja, a Europa faz isso permanentemente, os Estados Unidos faz isso permanentemente, o mundo moderno inteiro já aprendeu que democracia representativa, estrito senso, é uma coisa do século XIX. Em tempos de internet, de informação instantânea, o povo tem que ser naturalmente chamado diretamente para votar. Então, essas quatro coisas aqui minimizam dramaticamente a lógica de impasse. A certeza do fracasso, negociar com essa gente. Ou não foi assim que o Fernando Henrique saiu pela porta dos fundos desmoralizado? Ou não é assim que o PT está agarrado com a crônica de delegacia de polícia? Pela mesma coisa. Ciro, agora vamos para as perguntas online. Estão chegando aqui várias. E uma pergunta essencial que bastante gente está perguntando é: dá para desfazer o que o Temer vem fazendo? Parte sim, parte não. Por exemplo, a reforma da Previdência não passou ainda porque nós fizemos uma greve geral com muito êxito. Ele é um espertalhão, percebeu isso e começou a cooptar uma parte das centrais sindicais com a promessa mentirosa de que vai devolver o imposto sindical. Portanto, o perigo de voltar à reforma da Previdência e ela sendo votada, da gente corrigi-la, é muito grave. Portanto, temos que manter a sociedade brasileira ativa. Lembrando que essa reforma da Previdência obriga o professor a dar 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral. Obriga um policial a correr atrás de bandido 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. E já não é abrastante o salário de nenhum nem de outro por média no Brasil. Depois você iguala o trabalho de um trabalhador de gravata, no ar-condicionado como eu, com o trabalhador rural do semiárido, do fundão da Amazônia, da carvoaria de Criciúma, em Santa Catarina, né, a trabalhar com a idade mínima igual. Isso não é razoável. Né? Então, é uma selvageria absurda e nós temos que estar ativos. Mas, por exemplo, essa PEC 55, que tomou o nome disso, depois mudou o número, mas que congela por 20 anos os gastos com saúde, educação, segurança e mantém livres os gastos com juro para o baronato brasileiro, essa daí estará aprovada absolutamente selvagem, impraticável, ainda este ano, de 18 e 19. Então, nós vamos começar a assistir caricaturas, né, de universidade fechando, de hospitais fechando, e isso vai ficar claro que vai ter que ser revogado. Isto é o mais difícil. O mais simples, eu já anunciei, vou repetir para vocês. Toda e qualquer privatização que for feita por este governo será revertida no meu governo. Todo e qualquer lote de pré-sal que seja feito em atenção à revogação da lei de partilha que esses canalhas fizeram para entregar o Brasil aos estrangeiros será revogada no meu governo. Será expropriado de volta ao Brasil. Uma das perguntas... E a renda que ia voltar, ele vai voltar atrás agora. Uma das perguntas que os internautas fizeram também é sobre a questão dos juros. Né? Como é que a gente faz com os juros? Quer dizer, não é uma necessidade da economia manter a taxa de juros alta, especialmente a taxa de juros real tão alta? Não, eles empurraram goela abaixo da sociedade brasileira esta premissa, e isso é mentira. Basta que a gente peça à sociedade brasileira que entre no Google agora e veja qual é a taxa de juros americana, qual é a taxa de juros da região do euro, qual é a taxa de juros da China, qual é a taxa de juros do Japão, qual é a taxa de juros da Coreia. Desde 2008, essas taxas ou estão neutras ou negativas. E nenhum deles está experimentando inflação. Portanto, é mentira. Pura e simples mentira. Aqui no Brasil, o juro alto foi introduzido como uma variável central, e eu estava lá. Quando nós fomos fazer o real, nós temíamos que, uma vez subtraída a inflação abruptamente, ela ia tirar muita receita dos bancos. E nós temíamos provocar, porque não sabíamos o efeito disso, temíamos provocar uma crise bancária. Portanto, combinamos que por 3 meses, no máximo 6 meses, a taxa de juros seria levantada de forma muito alta por 3 razões. Prevenir explosão de demanda, atrair dólares do estrangeiro para garantir a conversibilidade
que no começo era 1 por 1, do dólar com o real, e prevenir uma crise bancária. O que acontece? Não se deu a crise bancária, a não ser em alguns bancos públicos. Por exemplo, Banespa, eu tive que fazer a intervenção dos dois, foi eu que fiz a intervenção dos dois, pequenos bancos foram quebrando, etc., mas nada sistêmico aconteceu. Portanto, já podia ter caído a taxa de juros há muito tempo. A média do Fernando Henrique de taxa de juros real foi acima de 20%. É um negócio maluco, é transferência de renda de quem trabalha e produz. Isto é a canalice. Este é um como ponto. Faz, sim. Você sentou lá e diz assim, olha como eu estou lhe dizendo, faz. Porque, repare, inclusive nós estamos perdendo uma janela absolutamente especial. A gente combinou de eu não falar economês aqui, tá bom? Mas eu estou aproveitando essa antecedência da eleição para a gente tentar explicar para o povo. Então, repare bem uma coisa. O Brasil, neste momento, está perdendo uma oportunidade de ouro, porque o juro da fora, porque o que é que se supõe que a taxa de juros do Brasil tem que ter, diferente do mundo? Tem que ter a inflação brasileira, mais algum risco peculiar ao Brasil, que não se justifica, porque nós nunca caloteamos nada, no seu colo, né? Mas não se justifica, mas enfim. Então, nós teríamos que fazer uma taxa de juros que cobrisse a inflação, mais o risco Brasil, para não fazer fuga de capitais. Ora, lá fora, há 8 anos, como eu já falei, o juro é negativo. Você tira $1.000 emprestado dos Estados Unidos, dia 1º de janeiro, no último dia do ano, dia 31 de dezembro, você está devendo 930. Assim é no resto do mundo. No Brasil, se você usar cartão de crédito, nós estamos falando de Selic, se você usar cartão de crédito, meu irmão, 480%. Sabe quanto é o mesmo juro do Visa, do Mastercard, do American Express na América do Norte, na Europa? 7%, 8%. Nada justifica, nada, a não ser abuso. Né? E há abusos mais, que a população está induzida a ficar chocada com as corrupções aí, das propinas, etc. Eu também fico. Mas o que se transfere de R$ bilhão com pretextos e retóricas mobilitantes e tal, eu ouvi falar de swap cambial, a Dilma. É tão esculhambado que até o temerário revogou. Swap cambial é o seguinte, todo mundo aposta contra a moeda, se ganhar, ganhou. Se perder, o governo indeniza com o dinheiro público. 111 bilhões de reais no último ano da Dilma. Agora tem um tal de operação compromissada, tudo clandestino. Nada de luz, tudo roubalheira, meu patrão. Tudo roubalheira pura e simples. Então a taxa de juros no Brasil está caindo, e eles estão errados, nós jogamos um ano fora, felizmente, porque senão eles não estão iludindo a população que retomou a economia, mas a taxa de juros hoje, com o juro negativo lá fora, e deflacionando os indicadores de inflação interna no Brasil, podia perfeitamente ser 4,5%. Está em 9,25%. A taxa Selic em 2013 ela chegou no ponto mínimo dos últimos, 20 anos, em 7,5%. Dá uma impressão que uma parte de todo o movimento que passou a acontecer a partir de 2013 tem a ver com absolutamente. Você acha que claro, tem? Sem dúvida nenhuma. Então olha, quem baixar a taxa de juros vai sofrer. Só que a Dilma fez ouvindo o Galo cantar sem saber aonde. Quer dizer, só uma presidenta, gente boa, séria e respeitável como ela. Ela é uma pessoa honrada e eu tenho por ela mais do que respeito à afeição. E ela é vítima, ela não é culpada. Isto dito, só uma pessoa absolutamente inexperiente na política como ela se deixaria imolar no primeiro de 4 anos de mandato no presidencialismo brasileiro. Não é do ramo. Deixou de conseguir conquistar 1/3 dos deputados. E, evidentemente, 3 razões se reuniram, não necessariamente fizeram reuniões, convergindo para o golpe no Brasil. A primeira razão é o sindicato dos políticos de A a Z, passando pelo L, querendo o fim da Lava Jato, e ela resistiu de se intrometer. Me compreenderam? Do A ao Z, se pressionou a Dilma para se interferir na Lava Jato e ela se recusou a fazer. Apareceu muita gente amiga dela, inclusive. Segundo, a plutocracia, esse baronato financeiro, queria o controle do orçamento para gerar excedentes, para jogar no poço sem fundo da dívida e está galopando de uma forma absolutamente louca a partir da dívida. Porque loucamente botou os juros em 14,25% para esconjurar uma inflação que subiu, vamos dizer, como miragem em função da mudança do patamar de câmbio. Mesmo o filme que lá atrás derrubou o Fernando Henrique. E o terceiro, interesse estrangeiro, que nós já frequentamos aqui, petróleo, por imediato interesse, e o alinhamento do Brasil no BRICS, o apoio do Brasil ao regime da Venezuela, uma série de coisas que desagradaram o centro do Império.
Perfeito. Bom, agora a gente temos quantos minutos, mais ou menos? 15 minutos. 15 minutos. Queria tocar no assunto com você sobre, na verdade, a gente vê na internet que você tem várias nomenclaturas, tiveram aí, coronel esclarecido, nível hard, mal criado, e aí as mulheres nos movimentos sociais, elas têm alguma crítica em relação ao machismo com você. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e da questão racial, já que a gente está falando de movimentos sociais, como é que você vê isso hoje no Brasil? Enfim. Veja bem, o voto identitário, né, no Brasil é um fenômeno relativamente novo e é por aí que se tenta manipular quando não se tem o que dizer de alguém. Então vamos lá. Eu reproduzi no passado, quando eu não tinha a consciência crítica que eu adquiri ao longo da vida, eu reproduzi piadas machistas sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Quero saber qual brasileiro de 60 anos que eu vou fazer esse ano, num bar com os amigos, não sei o que e tal, não reproduziu só para fazer risada besta. Com piada de fundo machista ou de fundo homofóbico, que agora que nós estamos entendendo que é reprodução de cultura. Você não é machista, mas se você reproduz cultura machista, se você mesmo não sendo machista, reproduz isso. Só vem aprender depois, muito tempo depois. Agora, repare bem, eu fui prefeito de Fortaleza, que é a 5ª cidade brasileira, com 29 anos de idade. Metade dos meus secretários eram mulheres. Eu fui governador do 8º estado brasileiro, o mais jovem governador da história do Brasil, com 32 anos de idade. Metade dos meus secretários eram mulheres. Pergunta se tem algum governo municipal, de capital ou de estado que fez a mesma coisa na história brasileira. Só ele. Fala de novo que eu sou machista. Bom, você está comprovando com dados aí uma atitude de gestão. Agora que eu estou dizendo. Não, gestão é conversa mole do Dória. Então, respeitar a mulher é empoderar. É isso. Agora, e eu aprendi muito, mas assim, você diz assim, a situação está preta. Alguém quer dizer, eu acho isso um exagero, que isto é um cacoete racial, racista. Você dizia a situação está preta. É porque as pessoas estão muito estressadas, né? Sim, mas repare bem, então você vai tomando cuidado, eu estou aprendendo, isso vai no ser, a minha colega ministra que me chamou a atenção. Claro que dá para ver que você não é machista, mas na medida que você faz brincadeiras, reproduz a cultura, você não é machista, mas reproduz a cultura. E aí caiu, sabe? Caiu a ficha, não existe mais ficha, caiu na minha cabeça, caramba, tem razão. Tá certo? Então, eu estou aprendendo permanentemente, né? Agora, vai dizer o que de mim? Machista? Eu? Em nome de quê? Fui casado com as mulheres mais maravilhosas que alguém pode ter. Ambas são minhas queridas parceiras, amigas, e tem grande identidade. Tenho uma filha mulher, que é a minha filha mais velha. Pergunta como é que eu criei e tal. E o fato concreto é esse. O cara que nomeia com 29 anos de idade metade dos secretários mulheres, nessa visão paulista aqui, que lá no Nordeste nós somos machistas, qual foi o governante de São Paulo que fez? Falando sobre, então, eu como preta, não posso deixar de tocar nesse assunto contigo, na questão racial. A gente tem... Eu todos os dias estou vendo, lendo dados e captando conteúdo sobre o genocídio da juventude negra e periférica no país. Estou falando não só de São Paulo, estou falando de Cabula, estou falando de outros lugares. Pega aqui na internet arquivo de qualquer palestra que eu tenha feito ao longo dos últimos 10 anos, se eu não mencionar esse fenômeno com centralidade. Não tá mais aqui. Como é que você vai agir caso você se... Não esperem, repare, há uma grande questão no Brasil. Você tem uma sociedade desarvorada, a redemocratização criou uma sociedade civil, permitiu que a sociedade civil se expressasse de forma muito vital, muito visceral, muito maravilhosa, digamos assim. Mas há a falta de um projeto. E com a onda neoliberal esmagando o debate, há um defeito a ser percebido hoje na forma de organização da sociedade civil brasileira, que é essa tal agenda identitária. Então, e aí as pessoas ficam procurando um guru de costumes. Né? Eu não sou candidato a guru de costumes, eu sou candidato a presidente da República do Brasil, de um país que é católico, de um país que tem uma crescente fração da população neopentecostal, que é mais reativa ainda a esse tipo de agenda. E eu fiquei percebendo, assim, também aprendendo. Eu fui candidato a presidente 2 vezes, eu mandava bala. Então, você não tem nada, nenhum assunto que você não tenha opinião minha. Nenhum. O casamento gay, como se chamava e tal. A união homoafetiva, como se chamou agora.
e não sei o que. Então, tem opiniões claras. Eu prefiro o verso hoje do Lulu Santos. Considero justa toda forma de amor. Mas, veja bem, eu tenho que respeitar, porque eu sou aliado da Igreja Católica Progressista no enfrentamento da corrupção, no enfrentamento da pobreza, e ela, que é nossa aliada no enfrentamento da corrupção e da pobreza, ela é reativa a esses temas. E aí o voto identitário não quer nem saber, mas eu não sou candidato a guru de costume, eu sou candidato a presidente do Brasil. Agora, você conta comigo, eu, presidente da República, para enfrentar todo tipo de discriminação, de intolerância, de segregação, porque se há um país no mundo capaz de achar uma equação, por ali, por acolá, né, um certo conservadorismo, dar valor à miscigenação, à pasteurização, ao melting pot, para não ter mais as identidades étnicas e tal, achar uma crítica de que isso é uma forma disfarçada de coisa, e vem políticas afirmativas, e eu tinha uma opinião antiga contra, depois por causa do que aconteceu nos Estados Unidos, depois eu vi o benefício que isso aconteceu no Brasil. Portanto, a gente vai fazendo e aprendendo, desde que todos contem que na presidência da República, estando eu lá, haverá uma pessoa tolerante, que respeita as desigualdades e que luta pela superação das diferenças, especialmente de renda. Tá, vamos falar só de um fato concreto, então, ainda sobre esse assunto. Rafael Braga, por exemplo. A gente viu tudo o que aconteceu e agora ele foi beneficiado do Pinho-Sol, com a prisão domiciliar, está doente. Como é que você teria agido nessa situação? Eu, presidente da República, teria comutado a pena dele imediatamente. Como farei. Por exemplo, eu vou comutar a pena do Almirante Otto. Ele receberá um perdão presidencial imediato. Tem uma pergunta aqui. Porque eu vou liderar o Brasil. Eu não vou aceitar essas aberrações. O presidente da República comigo, a presidência da República comigo, estará presente na vida do povo. Quer dizer, mais do que uma institucionalidade presidencial, você vai ser um líder do povo. Eu quero liderar a nação brasileira. É isso. Fernandes. Como irá ser governar diplomaticamente com Trump? Você sabe que, ao contrário do que todo mundo pensa, eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro. Ao invés dessa vassalagem sabuja, né, de convidar tropas americanas pela primeira vez em tempos de paz para fazer manobra conjunta na Amazônia com as tropas brasileiras, como acontecerá agora em novembro, fiquem sabendo dessa, não é? Esses canalhas convidaram as tropas americanas para fazer manobras conjuntas com as Forças Armadas brasileiras na Amazônia, na iminência da fronteira com a Venezuela. Isto é uma grande canalice que revoga, sabe, um século de esforço do Barão do Rio Branco para cá, do Brasil superar a desconfiança da nossa vizinhança hispânica, e, enfim. Isso tudo é uma tragédia dos tempos que nós estamos vivendo, por todos os anos que se queira considerar. Porém, o presidente Trump, ele representa a negação do neoliberalismo, do rentismo transnacional, que os democratas acabaram incorporando como política progressista, e que não é política progressista. Os Clinton, mais do que entreguistas do rentismo ao rentismo global, são corruptos, né? E o Trump interpretou com fidelidade a repulsa. Eu não sei o que ele vai representar para o futuro, porque é um cara meio despreparado, meio, enfim. Mas, neste momento, se o Brasil tem um projeto nacional de desenvolvimento e afirma nesse projeto nacional de desenvolvimento o interesse nacional, e afirma política industrial de comércio exterior, e afirma política autônoma de ciência e tecnologia, e afirma exercício de soberania, etc., etc., o Trump não pode dizer nada. Ele está discutindo esses assuntos, sabe, com a Angela Merkel, ele está discutindo taxa de câmbio com a Angela Merkel, reclamando que a Angela Merkel estaria falseando a competitividade da Alemanha por uma subvalorização do marco frente do marco. Ele chama o marco do euro, ele diz que o euro é só um disfarce. E assim, e o Brasil, então, tem uma condição de celebrar uma relação autônoma com os Estados Unidos, né? Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter, para que esse projeto nacional se afirme, nós temos que ter defesa, é preciso reforçar com muita clareza a estrutura de defesa nacional, só assim a gente pode fazer o que der no nariz para fazer, e a segunda é procurar um alinhamento internacional também rebelde a um mundo monopolar. E isso já estava embrionado, embora sem botar o nosso povo na jogada, foi muito fácil desmontar, que eram os BRICS. Todo mundo sabe o que é BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e o África do Sul. 5 minutos. Você vê uma guinada mundial à direita? Não. Pelo contrário, eu estou vendo as forças democráticas, mesmo com uma certa tensão, ganharem a parada. Né? Aconteceu ontem na Alemanha.
Ontem, na Alemanha, surge um movimento. Esse movimento é compreensível, porque o neoliberalismo desmontou os mecanismos de coordenação também na Europa. Talvez o único país que tenha se preservado um pouco mais foi a Alemanha. A Inglaterra agora está saindo da Europa para recuperar seus mecanismos de coordenação. A estúpida política monopolar, né, de defesa americana e dos seus aliados na OTAN produziu 65 milhões de refugiados. Essa é a maior quantidade de refugiados da história da humanidade. E esses refugiados estão do outro lado do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um laguinho que separa ali a África e o Oriente Médio da Europa. A Itália está apontando ali para a Tunísia, né, para a Líbia, enfim. E são 65 milhões de sírios, né, de libaneses, de curdos, enfim, querendo viver, querendo sobreviver. E olhando toda notícia pela televisão que se vive na Europa. E aí, evidentemente, começa o estresse pelo emprego, pelos salários, pela rede de proteção social, pelos subsídios no transporte, na educação, e as tensões que o terror introduziu. Então, a reação de uma certa xenofobia estúpida na França e igual belamente na Alemanha de novo agora. Não é? O Brexit, eu acho que foi uma fuga. A Inglaterra evitou enfrentar isso e ganhar. Foi ruim para a humanidade. E o Brasil, de novo, tem um papel central para cumprir isso. Nós não podemos deixar nascer aquecimento nazifascista no Brasil. Perfeito. Tem mais alguma de internauta? A última é sobre o plano de juventude. Existe hoje um comprometimento de ter vários acessos do jovem às faculdades públicas, só que a manutenção desse jovem dentro da faculdade pública ainda é precária. Ele consegue entrar na faculdade, mas ele não consegue se manter dentro da faculdade. Isso vai desde alojamento para ele ficar, desde alimentação, e também a gente vê processos como escola sem partido vindo aí, né, para prejudicar o ensino brasileiro. Falando sobre a pauta da juventude agora, rapidamente, você tem um projeto para a juventude brasileira? Eu não tenho um projeto acabado de nada. Né? Eu tenho uma opção de ideias, muita experiência, e eu tenho muita gente me ajudando a pensar. Eu faço essa provocação de não ter projeto de nada, porque eu não quero ser o cara que parece que sabe de tudo e tal. Eu apenas trago para o debate uma vivência. Né? O Ceará hoje, por exemplo, tem das 100 melhores escolas do Brasil, 70, não tem ideia, das 100 melhores, 77 estão no Ceará. Um de cada 4 escolas de nível médio no Ceará já são escolas de tempo integral, profissionalizante, então, inclusive tem cota para rico. Quando foi feito com um filtro que só acessava essas escolas, como não dá para fazer para todo mundo, é egresso da escola pública. E aí o Ministério Público exigiu lá um termo de ajuste de conduta e criou uma cota para egresso da escola privada, nós brincamos, que é cota para rico. Né? E isso tudo nos estimula muito de que há saídas, porque o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Não é nenhum paraíso, e ainda assim nós estamos conseguindo, temos o melhor IDEB do Brasil na minha cidade. E a grande tarefa hoje da União Federal é tentar criar vergonha na cara ou tomar tenência, como os nordestinos chamamos, para o fato de que na Colômbia, 42% dos jovens, rapazes e moços de 18 a 25 anos, estão matriculados. No Brasil, 18%. E esses 18 ainda estão matriculados em escolas privadas de péssima qualidade, porque se privatizou a demanda, descuidou-se da avaliação, do controle, etc, etc. Portanto, é preciso ir quase com a agenda da juventude, e não por acaso eu estou dedicado, acho que a questão eleitoral terá o seu tempo, mas eu estou agora circulando o meu universitário brasileiro, aqui no mundo. Praticamente não há uma universidade que eu já não tenha ido, e aquela que eu não fui ainda eu vou chegar, para conversar sobre isso e construir uma agenda. Antes, para terminar, só para ir para o Pinga Fogo, escola sem partido. A escola sem partido é uma baboseira dessas que o insepulto século XIX brasileiro está querendo tirar do buraco como um zumbi. Está saindo da uma música de mau gosto aí, tirando esses cadáveres insepultos. E um deles é essa estupidez que já foi resolvida pelo iluminismo na confrontação com a Inquisição, e resolveu a questão. Quer dizer, a grande questão da escola é a liberdade de cátedra. O professor deve ensinar o que ele considerar que é correto. E hoje a pedagogia moderna, na verdade, pede ao oposto. Pede a que o aluno seja bombardeado com duas versões antagônicas, de preferência, sobre o mesmo fato, para que a inteligência dele e suas interações familiares, sociais, culturais, resolvam
vamos dizer, amadureçam a magistratura do que será o seu valor sedimentar. Portanto, nesse momento, o que nós temos que fazer é simplesmente uma grande gargalhada com esses picaretas. Uma grande gargalhada. Ciro, a gente adoraria ficar mais tempo aqui. Por mim, 2 horas. A questão é que sua equipe vai trucidar a gente. Não, minha equipe não. Se quiser, eu estou disponível. Posso ficar com vocês mais um pouco. A gente queria fazer com você uma espécie de pinga-fogo, Vamos lá. que é aquela palavra e você... E marcamos outro dia, quem sabe, para marcamos uma desdobrar isso. segunda parte, que com certeza choveu pergunta de internauta, de coisa que a gente E é não muito raro a gente ser sabatinado com coisa interessante. O resto é fofoca, o que, é que você disse do Lula, o que é que o Lula disse de você, e o Dória é um farsante, não é? É um farsante. Bom, vamos lá. Maduro. Esse da Venezuela, ele é uma pessoa, um governo legítimo, está esperneando. Tá? Agora a Venezuela cometeu um grave erro, e foi cometido pelo Brasil também. Sendo que a Venezuela é um erro que eles adiam eternamente a confrontação. A Venezuela tem uma carga de impostos muito baixa, deve ser uma das mais baixas do mundo, e vivem da monocultura do petróleo. Então, quando o petróleo bomba o preço, eles passam muito bem, incrementam o consumo popular e ficam felizes. E não cuidam de mudar no tempo da bonança essa estrutura. Quando o petróleo cai, eles se arrebentam. Parte do que derrubou a Dilma tem a ver com isso. E sendo que aqui nós estamos com os ovos distribuídos em várias cestas. Ele só tem uma cesta que carrega os ovos. Tombou, quebra os ovos todos. E o Maduro não é o Chaves. O Chaves era uma figura que eu conheci pessoalmente. O Chaves é uma figura absolutamente apaixonado pelo povo, nacionalista, é um cara decente, sem isso. O Maduro é mais fraco, é mais frágil. E na medida em que ele está sendo muito agredido, ele está legitimando essa agressão pelo caminho inverso. Não vai parar bem aquilo ali. Ciro, BRICS. É a saída para o Brasil, não é? Para basicamente resolver 3 grandes questões que nós precisamos para celebrar um projeto nacional de desenvolvimento. Precisamos primeiro desenhá-lo aqui. Mas é no BRICS, ou seja, 3 bilhões de consumidores que nós podemos exigir, negociar um regime de preferências comerciais, não na área de commodities, né? Coisa barata, minério de ferro, natura, etc., mas de produtos industriais, que o Brasil volte a querer produzir, e a substância do meu projeto é uma reindustrialização do Brasil. Um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Eu agora estive na China, conversei lá com o pessoal do partido, está tomando cada uma das coisas dá um pulo assim, porque se deixar, a China quer que o Brasil seja um quintal de fornecimento de matéria-prima barata para eles, e eles exportarem para nós, por exemplo, importa minério de ferro, e já estão perfurando 20% do mercado de aço planos brasileiros. Então, o Brasil precisa parar de fazer política externa como se fosse único, né? O estudante da Uni, que não gosta dos americanos, gosta dos chineses, e eu não gosto de ninguém, eu gosto do Brasil, né? E quero impor o interesse nacional brasileiro, negociando naturalmente, ao mundo. E, por fim, um regime de financiamento rebelde às instituições de Bretton Woods, os americanos controlam. Isso, o Banco do BRICS foi fundado, ele está com uma capitalização muito precária ainda, e o Brasil devia tensionar para que essa capitalização fosse mais acelerada, mais profunda, porque será a primeira instituição, depois da Segunda Guerra Mundial, capaz de financiar uma experiência institucional rebelde à vontade ao império. Com referia ao Alckmin e Dória. O Alckmin é um conservador, provinciano, agora é o que eu chamo de direita votável. O Dória é um farsante, não dura mais 6 meses. Por isso que ele precisa sair urgente. Torrou o orçamento, passa o dia viajando, é um traidor, quer dizer, mostra mentiroso, despudorado. Qualquer brasileiro que queira ver ele dizendo que está viajando apenas porque isso não é candidato, que não sei o quê, que não está fazendo nada contra o Alckmin. Ele pensa que as pessoas são imbecis, e todo político desse tipo é um perigo muito grande, porque é capaz de dizer qualquer coisa, né, para se eleger. Se o PSDB o escolher, será ótimo para nós, da oposição. Pois é. Haddad. Um grande cara. Puta do ministro da Educação, um dos melhores que eu vi na minha já longa experiência, fez um belo trabalho como prefeito de São Paulo. O lamentável é que ele não entendeu que a sociedade precisava de uma certa agressividade naquele momento para enfrentar esse impostor. E ele foi ali com os punhos de renda de um tucano do PT, né? E foi dizimado. Bolsonaro. Eu acho que é um pit stop, sabe, até compreensível, sabe, uma parada técnica, o eleitorado não vai votar agora, e a população está muito zangada. Você imagina, vamos para a cabeça do nosso povo. Metade mais um pouquinho votou na Dilma, que saiu
derrubada numa ambiência de escândalo generalizado e tal. Não estou dizendo que é justo ou injusto. E a outra metade, menos um pouquinho de nada, vota no Aécio, que tomba num escândalo vulgar, de conversa torta e não sei o que, mala de dinheiro e tal. O que é que passa na cabeça do povo, na aparência dele, é que tudo igual. Se um lado foi assim, o outro também e tal. Aí o cara passa o dia procurando emprego, se humilhando, etc. Chega em casa e liga a televisão com o nome do SPC, né, com o filho chorando, com bala perdida. Imagina, na Rocinha, confusão, essa pantomima de botar o exército como se isso resolvesse qualquer tipo de coisa séria em matéria de segurança pública. E aí liga a televisão e vê 51 milhões de reais espalhados numa sala de um apartamento do Jardel Vieira Lima. Isso está arrebentando a cabeça do povo brasileiro. E aí faz o quê? Ele quer protestar. Quem é a maior esculhambação que tem aí? Qual é o maior absurdo que eu posso dizer quando um cara do Instituto vem me perguntar? Se tivesse um pior do que ele, eu acho que era ele que ia para o primeiro lugar na pesquisa. E ele está navegando. Nessa altura, como ele virou uma possibilidade, completamente ilusória. Virou uma possibilidade, já tem interesse de estrangeiro, já tem interesse por podcastas aqui dentro, já produzindo coisas e tal, já estou olhando aqui. Outro dia eu vi um inacreditável. Não vou nem falar. Você até ri, né? É de mau gosto para eu rir, porque foi caminhado. Nesse momento, eu acho que ele presta um serviço ao país. Posso estar brincando com fogo. Mas na medida em que ele cresce, porque o eleitorado de direita votava por antipetismo visceral no PSDB, e está votando nele, quem se ferrou foi o PSDB. Aliás, merece, porque quem está sustentando o tema aí. Então, falar em Bolsonaro, cura gay. Isso é um disparate completo. Curar o quê? Não existe doença no comportamento, seja de quem for. O camarada tem... Eu não entendo como é que uma pessoa se incomoda com a opção da outra. Na minha mente, o camarada é embustido e não tem coragem de assumir. Todo mundo que é muito agressivo só pode, porque o que eu tenho a ver com meu vizinho aqui? Meu vizinho ama uma mulher, um homem ama um homem, uma mulher, sei lá, o que eu tenho a ver com isso? Se ele gemer baixinho, acordar meu filho, então o que eu tenho a ver com isso? Francamente, eu falo com as pessoas, pelo amor de Deus, respeitar os outros, tolerância, respeito, qual é o problema? Ciro, a Amazônia. A Amazônia é nossa. É nossa e nós precisamos exercitar isto. Exercitar isso significa fazer um zoneamento econômico ecológico, definir o que é que pode produzir, o que é que pode aonde pode produzir, estabelecer os limites disso, e aquilo que os americanos falam, para fazer enforcement disso, ou seja, criminalizar mesmo para valer e empoderar a presença. No momento que nós estamos conversando, o Exército Brasileiro na fronteira está sem dinheiro para o rancho dos jovens soldados nossos. Contingenciaram esses canais 44% da verba de custeio da nossa defesa nas fronteiras. Então, tudo é papo furado. Tudo que se fala no Brasil, Amazônia, não sei o que, é tudo papo furado, está tudo entregue às baratas, para não dizer aos estrangeiros. Agora, para encerrar, indígenas. É a nossa população tradicional. Eu, por exemplo, carrego sangue, sendo cearense, o nosso sangue lá é mais caboclo do que mulato. E nós precisamos respeitar. O genocídio que os espanhóis fizeram não teve réplica no que os portugueses fizeram. Por isso eu ponho em perspectiva isso, porque é diferente do que o Cortés fez, né, do que os portugueses fizeram. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos até hoje, o tempo presente, assumido uma violência selvagem contra essas populações tradicionais. E é preciso que o país pague essa culpa, pague essa dívida com as populações tradicionais. Ciro, algum tema que a gente passou reto e não pediu um comentário seu que você gostaria de... Tem vários, né? Hoje, por exemplo, eu visitei uma estrutura de excelência de ciência e tecnologia no Brasil. Está lá os trancos e barrancos, o orçamento deles para o ano, e é uma coisa absolutamente extraordinária para o planeta. O orçamento deles é pouco mais de 2 vezes, pouco menos de 2 vezes o dinheiro que estava na sala do GEDEL. Eles estão lá ameaçados de contingenciamento. É uma coisa, é um desmonte que está se fazendo no Brasil. Ciro, só para apertar, concluir aqui uma palavra que é o que a gente resume aqui, mídia alternativa. É o que está salvando a lavoura, né? E essa é a grande questão. Hoje o PT, zangado, quer se vingar da Globo, a quem ele servou durante 13 anos, com a tal de mídia técnica, né? Com o negócio de regulação de mídia. Poderoso fazer regulação de mídia sempre será entendida corretamente como tentativa de censura da crítica. O que nós podemos fazer e devemos fazer é estimular, financiar
mídias alternativas, cooperativas de jornalistas, de difusores e produtores culturais alternativos, espalhar canais de TV comunitária, sindical e cooperativa de jornalistas para todos os lados e orientar a verba publicitária do governo federal para fazer equidade. Ou seja, estimular a democratização da mídia pela irradiação de centros alternativos e plurais de informação. A gente precisa concluir mesmo. Essa é a minha ideia. Ciro, obrigada pela atenção, foi super importante. Acho que pra gente, o pessoal estava esperando muito esse momento de conversar com você. Já fica o convite para uma próxima conversa. Você que falou. Com muito prazer, não. Eu tenho muito prazer. Você sabe o que eu posso falar do que eu falei com você na Globo? Sabe há quantos anos eu não sou mencionado na Rede Globo? 20. Se chegar no segundo turno, então dá entrevista pra gente. Não, antes do primeiro turno eu quero dar 10. Muito obrigado. Obrigada, gente, para quem acompanhou até agora. Obrigado a todo mundo aí.